Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas begonhas. Estou fazendo um painel de begonhas, um painel vertical. São begonhas comuns, de fácil cultivo, plantas de vasos, begonhas de vasos, vasos pequenos e que podem ficar pendurados. A begonha é uma planta, como eu disse, de fácil cultivo. Não gosta de muita água, pois ela tem raízes finas, mas um rizoma com bastante líquido, né? Que armazena bastante líquido no rizoma dela. Então ela não gosta muito de água, não gosta de sol pleno. Ela é uma planta de meia sombra, com pouca água. 2 vezes por semana é suficiente a rega agora no verão. No inverno pode ficar até 15 dias sem beber água, por causa que ela adquire bastante umidade nas folhas, no caule, né? Ela o rizoma dela é com bastante líquido. Então, a begonha é uma planta de sombra ou meia sombra com bastante claridade e um substrato bem drenado. Hoje eu vou compartilhar com vocês, então, fazendo o meu painel de begonhas. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal de Mila Plantas é Vida. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tô modificando aqui. Aqui eu tenho essa treliça de cama de casal que quebrou, que de qualquer jeito não daria pra... É uma cama antiga, que era uma cama de ferro. Aí ela tinha essas treliças pra colocar o colchão em cima. Aí como se quebrou, não tinha como consertar a cama, eu doei e fiquei com essa treliça então. E aí meu marido cortou ela, picou ela e fez uma montagem aqui. Aqui ele fez uma emenda, olha. Ele emendou as madeiras aqui, ele colocou isso aqui para fazer a emenda, essa pecinha aqui, né? Essa pecinha aqui ele colocou para fazer a emenda dos 2 pedaços, que foi cortado os pedaços e de pedaços foi montado essa treliça, então, colocada aqui, que eu quero colocar os meus vasinhos de begonha. Aqui eu tô pintando ela numa cor creme, é uma tinta base de água, né? A gente vai passando, uma tinta PVA base de água, né? A gente vai passando e ela já vai secando. Eu só tô passando para ficar um pouco, para não ficar tão a cor da madeira, né? E para proteger um pouquinho, porque ela vai ficar aqui debaixo do meu pergolado, né? E meu pergolado não é coberto, ele é assim, feito de plantas trepadeira, né? Das flores trepadeira que eu tenho aqui. Então aqui tô fazendo isso aqui hoje. Tô pintando ela, né? Devo pintar toda ela. E aí eu vou colocar esses vasinhos aqui, ó. Esses vasinhos aqui, meia lua, né? Eu vou colocar assim, né? Eu tenho as minhas begonha plantada nos vasinhos redondinhos. E aí eu vou tentar encaixar eles aqui. E daí aqui, então, eu vou plantar as minhas begonhas nessa treliça. Eu acho que vai ficar bem legal. Aqui. Então, eu vou pintar toda ela. Depois eu vou fazer a demarcação dos vasinhos, aonde, como colocar. Colocar uns preguinhos ou uns aramezinhos, que ela, na parte de trás desses vasinhos meia lua, tem isso aqui. Mas eu vou ver se eu vou furar elas ou como é que vai ser melhor para colocar, né? Eu vou pintar e depois eu vou, então, mostrando para vocês o passo a passo. Já comecei a pintar, então. E quando tiver tudo pintado e marcadinho, aí eu vou replantar as minhas begonhas. Também eu vou mostrar para vocês as begonhas que eu tenho, não tenho muitas. E daí eu vou começando, então, fazendo meu painel de begonhas. Vou começar com uma coleção de begonhas.
Eu acho uma planta muito linda. Eu tenho algumas plantas. E aí eu vou fazer e vou colocar aqui então, nesse painel, as begônias aqui. Oi, gente. Hoje então eu vou compartilhar com vocês fazendo o replante das minhas begônias. Eu tenho algumas begônias das mais simples, né? Não tenho muitas, eu quero começar a fazer uma coleção de begônias. Eu tenho essas aqui que são mais comum, né? De mais fácil cultivo. Essa aqui é a chamada de begônia orelha de elefante, orelha de porco. Ela tem vários nomes, né? Mas é mais conhecida como orelha de elefante. Que esse rizoma é mais conhecido como a tromba do elefante, né? Então eu tenho nesses vasinhos aqui, nesses pequenos aqui, e eu tenho feito mudas, né, que eu ganhei e eu tava cultivando, e agora eu tô achando que fica muito pequeno. Aí eu queria fazer uma treliça, eu tinha, era nos pallets, né, e daí eu queria fazer uma treliça. Daí aqui então tá a minha treliça, né, que é a minha, quero fazer um painel de begônias, então, com esses vasos meia lua, né. Aí eu comprei esses vasos aqui, eles são de 3,3 litros. Aí eu achei que ficou um pouco grande, porque essas begônias, elas dão as raízes bem fininhas, e além de ser fininha, elas não dão assim muitas raízes grandes, sabe, assim. Aí, para não ficar muito pesado aqui, eu achei melhor fazer uma terra mais drenada, assim, que não fique muito pesado. Aí, como os vasos são de meia lua e eu acho que eles são grandes, né? Aí eu achei melhor colocar bastante isopor. Eu botei quase até a metade aqui, ó, de isopor picado, para fazer o fundo delas. Aí a terra fica bem drenada, né? O substrato fica bem drenado. Coloquei também isopor picado também junto no substrato, né? Para ficar bem mais leve e não ficar tão pesado ali, porque essa minha treliça ali, eu acho que ela não é assim tão forte. Ela é um pouco mais fina, né? Ela é bem mais leve do que os pallets. Aí eu vou colocar as minhas begônias, as que eu tenho, eu já vou colocar ali, né? Eu já replantei elas todas daqueles dos vasinhos aqui, né? Conforme eu falei, que eu tenho elas nesse vasinho, eu já replantei. E essa aqui eu deixei então para mostrar para vocês aonde que eu tinha as minhas begônias. E daí eu também quero mostrar para vocês então como que é as raízes, ó. As raízes, aqui estão as raízes da begônia, e ela dá, ó, geralmente essas raízes bem fininhas. As raízes delas são bem fininhas, elas dão bastante raizinhas, mas são bem fininhas, ó. Então, tipo assim, não precisa de muito espaço, né? Eu vou plantar duas, que eu tenho duas mudas. Eu vou tirar as duas mudas e vou replantar ali, ó. Viu como ela tá pequena? Já tá, tem um torão já de terra. Vou tirar o excesso de terra. Vou botar uma terra nova para ela. Ó, vou colocar as mudas ali. E vou botar mais substrato. E daí eu vou pendurar elas na treliça. Aí eu vou começar então vou começar a cultivar as begônias. E como elas vão ficar aqui debaixo do pergolado, elas vão ficar um pouco no tempo também. Aí eu vou acompanhar agora no inverno como que elas vão se desenvolver aqui para nós, aqui no Rio Grande do Sul, agora no inverno, né? Porque conforme eu disse aqui, o inverno é bem rigoroso, né? O sol é bem escaldante. Quando tem sol no verão, o sol é bem escaldante. No inverno, o inverno é bem rigoroso, de chuva, de bastante frio, né? A gente tem que estar sempre mudando, mexendo nas plantas, trocando de lugar para tentar proteger as plantas de muita chuva,
de muito frio ou de muito sol, né? Então eu fiz um substrato bem drenado. Eu coloquei uma terrinha preta e coloquei isopor picado, um pouco de areia, um pouco de carvão triturado, que é o que eu coloco, né, nos meus vasos, no meu substrato. E assim, olha, gente, como ficou bonito. Ficou cheio o vaso, né? Essa meia lua. 2 vasinhos que era assim, ainda sobrou uma mudinha pequena aqui. Essa mudinha pequena eu vou replantar ela de novo e vou deixar nesse vasinho pequeno aqui pra ela ir se desenvolvendo pra fazer mais mudas. Mas eu geralmente eu vou querer uma muda de cada. E eu quero deixar esse painel aqui cheio. Gente, então vamos lá colocar os vasinhos aqui na treliça. Ó, é bem fácil de colocar. Aqui também tem essa aqui. Essa aqui também é muito bonita. Elas ficam um pouco tímidas quando a gente faz o replante, né? Daí elas levam uns dias pra se recompor. Eu vou levar vocês mais perto pra ver como é que eu coloquei. O que eu coloquei para colocar? Não coloquei pregos. Eu coloquei uns parafusos, eu vou mostrar, vou virar a câmera para mostrar para vocês melhor. Assim, ó, eu coloquei esses aqui melhor. Esses parafusinhos, um aqui e outro aqui, só 2 parafusos. Em vez de ser preguinho, eu não coloquei preguinho, porque eu acho que o preguinho fica muito fraco. Aí eu tô colocando os vasinhos assim, ó. Eles têm, os vasinhos, eles têm essa divisória aqui, ó. Esse marcadinho ali, né? Aí, eu pego elas e coloco assim. Eu medi bem, ó. Eu medi bem antes, daí eu peguei, parafusei eles na parede, na madeira ali, na treliça. E fui colocando os vasinhos, né? É bem fácil de colocar. Olha, tem bastante espaço ainda. Vou poder colocar bem mais begonhas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. É um vaso de cada qualidade. Eu tenho dessa aqui, que é muito bonitinha, que ela é redondinha. Eu tenho essa muda nova aqui que eu ganhei. Eu tenho essa aqui que eu fiz uma troca com uma amiga, que é outra qualidade, ela é bem aveludada, ó. Na parte de trás também ela é bem aveludada. Muito bonita, uma folha grande. Essa aqui que eu replantei com vocês, então, que é a orelha de elefante. Eu conheço ela por orelha de elefante. Ela é bem de boa, bem de fácil cultivo. Essa aqui também é muito de fácil cultivo. Ela tem essa folha grande aqui. E é bem coloridinha, né? Ó, quando a folhinha é mais nova, ela é mais colorida também. Ó, é bem aveludada, ó, dá pra ver que ela tem assim, ó, parece um veludo nas bordas da folha. Aí, conforme a folha vai crescendo, vai ficando mais velha, ela vai ficando, ó, mais escura, ó. Parece que é 2 qualidades, mas, gente, não é 2 qualidades. Essa aqui é a folha nova e essa é a folha mais velha, ó. Aí ela fica assim. E essa aqui, então, é a outra qualidade também. Essa aí eu ganhei uma muda da minha comadre. Olha como ela tá bonita. E lá em cima eu coloquei também um vaso de meia lua e replantei também. Tirei da cuia o
coração emaranhado, coração de mãe. Eu tenho nessa cor aqui, que é o mais comum, né? E é de fácil cultivo. Ele pode ser... É bem de fácil de plantar. É só tirar um raminho assim, né? Pegar um raminho desses e enrolar ele. E bota no vasinho assim, bota a terra em cima, só deixa as folhinhas pra fora assim, né? E o raminho fica escondido dentro da terra e ele dá uma linda brotação. Ou por batatinhas, né? Ele veio muito bem por batatinhas. Gente, então o vídeo de hoje era esse. Começando com uma coleção de begonhas. Aqui é um lugar bem ventilado, com bastante claridade, né? E tem bastante espaço ainda para colocar umas mais claras, umas vermelhas, né? Vai ficar muito lindo. Com o tempo, se essas aí se desenvolverem, eu vou comprando mais mudas e vou plantando aí e vou compartilhando com vocês. Gente, então, como eu disse, voltando a fazer vídeo, a fazer replantes, a cuidar das minhas plantas, do meu jardim, do meu quintal, da minha vida, da minha saúde. E para estar sempre em dia, mas meu maior prazer é plantas, amo plantas, são vida. As plantas representam vida e elas curam feridas, dores, mágoas, tristeza, né? Gente, vamos compartilhar, deixar o like, comentar, se vocês também são apaixonados por flores, por folhagens, plantas em geral, né? Eu, como sempre disse, eu sempre amei as folhagens. Nunca vou deixar de cultivar folhagens, porque elas têm o colorido das folhas, as folhas coloridas da folhagem é muito lindo, né? E aqui só vai faltar umas mais claras, assim, uma prateada, uma vermelha, né? Uma mais rosada, para não ficar tão escuro, que de momento ficou escuro porque eu só tenho essas begonhas no tom mais escuro, né? Gente, então, gratidão por mais um dia, por mais um vídeo. Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito, comenta, compartilha. Para alguém que se esteja interessado em fazer uma treliça ou uma parede verde de begonha, gente, é muito fácil, e é muito prazeroso dizer eu fiz. Isso aqui fui eu que fiz, né? Claro, a treliça, né, da cama era a treliça de uma cama, conforme vem dizendo, meu marido quem fez, arrumou ela pra mim aqui, pregou ela aqui, né, com a ajuda dele. E o resto eu fiz, eu coloquei os parafusinhos, medi, coloquei os parafusinhos, desenhei conforme eu queria que elas ficassem. E assim ficou, então. Gente, gratidão sempre. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.